A Jaque perguntou para mim hoje, ela, Paty, você acha que você vai precisar de microfone? Você foi criado com gringo? Se a gente não falasse alto dentro de casa, ninguém escutava, né? É uma briga para. Então, microfone não precisa. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu estou realmente assim, bem feliz em acontecer isso em Fraiburgo. Esse é um projeto da Thaís e meu, em função da Belograno. Nós começamos isso lá em Campos Novos, de uma forma muito despretensiosa. Já fomos para Clevelândia, fizemos em outros lugares, enfim, em Pinheiro Preto, e agora em Fraiburgo. E eu preciso confessar para vocês que é desafiador, porque é desafiador a gente falar com quem a gente conhece habitualmente, ou com quem a gente acha que a gente conhece. Porque todo mundo aqui já se viu em algum lugar, já se encontrou, vocês acham que me conhecem ou em função que eu nasci aqui, da minha família, ou por causa da Dono, ou por causa da Belograno, ou por causa do Rotary, enfim. A gente sabe que a gente se encontra em alguns momentos e a gente acha que a gente conhece as outras pessoas. Só que a gente não conhece necessariamente, porque o que me trouxe até aqui foram as escolhas que eu fiz durante a vida. E é sobre escolhas inteligentes que a gente vai falar aqui. E quando a gente fala das escolhas que eu fiz durante a vida, elas não eram escolhas que eu tinha certeza do que eu estava fazendo, ou que eram escolhas que eu tinha aprovação de alguém, ou como isso ia acontecer. São escolhas, a gente vai fazendo apostas. Mas cada vez mais a gente tem que ter intencionalidade aonde a gente quer chegar. E aí a gente precisa fazer essas escolhas com intencionalidade. E para fazer escolhas com intencionalidade, quando a Thaís e eu conversávamos sobre o evento e para trazer uma pessoa aqui para conversar junto comigo e junto com vocês, a gente conversou, colocou nomes na mesa e o desafio era, a gente precisa desafiar o status quo. A gente precisa desafiar o que a gente acha que é normal. E aí, eu tenho uma amiga muito querida de muitos anos, mas que se o mercado olhasse simplesmente para as figuras e para as empresas, poderia dizer assim, meu Deus, Paty, mas você está trazendo uma concorrente para o teu evento? Porque a pessoa que vem aqui conversar conosco, ela é da área de comunicação também, ela tem uma empresa de comunicação também. Só que aí eu desafio o mercado para dizer assim, não, eu não quero essa comparação rasa sobre ser concorrente ou não ser concorrente. A gente precisa aprofundar isso e eu quero abrir espaço para que a gente seja melhor e para que as pessoas que a gente sabe que são pessoas boas, do bem, competentes, estejam do lado da gente. E aí eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito linda. Ela é designer gráfico, ela é especialista em branding, ela é especialista em marcas pessoais, posicionamento de mercado, registro de marcas e patentes. Ela é expert em análise de perfil comportamental e de personalidade. E agora, esse ano, em 2026, ela assume como gestora e relacionamento de um negócio que é da família, que é a Clínica de Radiologia Odontológica Biorádios, em Videira e em Fraiburgo. E está terminando uma especialização em Harvard. Minha amiga Daiane Negretto. Muito obrigada. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada eu. Vou devolver Boa minha noite cola. a todas. Uma alegria estar aqui. Tem alguns rostos conhecidos aqui na plateia, o que preenche o coração da gente. Ver que amigas também estão aqui nos prestigiando, ouvir o que a gente tem a dizer, né? Que geralmente as amizades ficam aqui nos bastidores e quando a gente fala de uma maneira em geral ao público, amigos estão aqui também para estar junto com a gente e ouvir o que a gente tem a dizer, né? Isso, uma troca, né? A provocação é que seja justamente uma troca de ideias, que a gente possa conversar a respeito dos assuntos que tocam a gente e que fazem a gente ser mulheres melhores, pessoas melhores para a nossa comunidade, para onde a gente está inserida. Então, quando a Dai e eu também preparávamos o evento, a gente falou, é para ser uma conversa gostosa. Se surgiu um insight legal para a gente falar, é para a gente falar sobre esse insight. Ana, você tira o ar das nossas costas, por favor. E
Se vocês tiverem esses insights, se vocês pensarem em alguma coisa que vai contribuir, que vocês querem trocar ideia, que vocês querem colocar, é uma conversa. Porque, como eu já falei para a Dai, como eu repito algumas vezes, a gente só faz negócio com quem a gente confia. E esse tipo de momento aqui é muito raro entre mulheres, porque a gente não fala muito de negócios, a gente não foi ensinada a falar a respeito de negócios. E aqui estamos todas, se não são empresárias, são empreendedoras. Porque, de alguma forma, a gente teve que empreender alguma coisa na vida para chegar onde a gente chegou, para fazer o que a gente faz, para nossa família prosperar, para os nossos filhos conseguirem alcançar os sonhos deles também. Então, se não empresárias e empreendedoras, a gente está trabalhando para isso. E aí a gente tem alguns princípios que a gente entende que ajuda a fazer escolhas inteligentes. E a gente quer trazer esses princípios para a discussão, para a gente saber aonde se apoiar e como se apoiar para a gente fazer essas escolhas melhores. E aí a gente começa com visibilidade. Nós elencamos 6 princípios, são muito legais, e eles conversam um com o outro. Quando a Dai e eu conversávamos, a gente... Nossa, as ideias vinham, né, de uma forma muito grande. A visibilidade, ela é mandatória. Hoje, num mundo hiperconectado, onde todo mundo conhece todo mundo de alguma forma, a gente precisa contar para as pessoas, a gente é visível às pessoas sobre o que a gente faz, o que a gente está fazendo. E eu vou trazer um exemplo assim, muito prático. Há pouco tempo, a Roquelle, da Joanei, ela voltou para a minha vida, né? A gente já se conhecia, mas fazia muito tempo que a gente não se encontrava de forma proposital. E aí eu comecei a encontrar ela no salão onde eu faço a unha, onde a gente se encontra, e começou a conversar, e ela participou de eventos nossos. E aí eu pensei, gente, a Roquelle tem uma gráfica. Como é que eu nunca cotei rótulo da Belo Grano com ela? Eu nunca pensei em cotar rótulo com ela. Gente, que absurdo isso. E aí, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Às vezes está na mão, está do lado, está aqui com a gente, e a gente não está prestigiando quem está próximo porque a gente não lembra dessa pessoa. Isso é visibilidade. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, a gente tem que demonstrar quem a gente é. As pessoas não sabem. E as pessoas, se elas sabem, elas têm que saber pela boca da gente. Porque também saber pelos outros, pode ser que a imagem não seja a imagem que eu quero controlar e que eu quero apresentar. Eu quero me apresentar diferente. Então, visibilidade é sobre isso. É o primeiro princípio. E aí, eu jogo a bola para a Dai, para a gente conversar. Em que momento que essa visibilidade você disse assim, não, peraí, dá meu lugar no palco aqui, porque eu também quero aparecer. Eu acho que a gente precisa primeiro partir da premissa que distinguir o que é o palco da fama, do sucesso, do que às vezes a gente constrói, né? Eu acho que o palco é quando a gente toma o controle da vida da gente, quando a gente se dá conta do que a gente é capaz de proporcionar para o outro. O que eu, Dai, posso ser relevante na tua vida, na vida das mulheres que estão aqui hoje nos assistindo. E quando a gente toma essa consciência de qual é o meu papel e o que eu posso colaborar na vida do outro, eu acho que vem como um estado de consciência, daí sim, eu me torno visível. Tem mais do que aquele ditado, né? O quem é visto não é lembrado, né? Todo mundo tem esse ditado à ponta da língua. Mas veja, existe uma diferença muito grande de ser visto e ser lembrado. É muito diferente. Você pode ver alguém. O ver alguém, ele é fluido e superficial. Agora, o ser lembrado significa que você deixou algo no outro. Então, eu acho que, para mim, esse ser visto, esse ditado, ele meio que cai por terra. Porque quando a gente se relaciona de verdade com as pessoas, quando a gente planta, isso falando muito através do trabalho e das conexões que a gente faz, nós, né, que somos prestadoras de serviço, somos empreendedoras, a gente sempre precisa pensar que qual é a semente que está em mim, através do meu trabalho,
o que eu vou deixar na vida do outro? Qual é essa minha missão de deixar através do meu trabalho na vida do outro para que ele prospere, né? Claro que nós aqui estamos falando muito de marca, de posicionamento, que é a nossa realidade no nosso dia a dia, e o que a gente constrói para as pessoas que nos contratam é justamente isso, é pegar ela, a gente muda a roupa dessa pessoa e coloca ela na vitrine, que é onde a gente constrói a marca, constrói toda a linguagem, o posicionamento, e aí, assim, ela vai para a rede social e ela consegue se comunicar com o público qual ela precisa, ter efetividade na comunicação, mas, principalmente, eu acho que na minha vida, voltando agora para o lado bem pessoal, eu sempre tive um feeling muito com pessoas. Então, é um talento, talvez, que eu tenho bem escondidinho dentro de mim, que eu consigo ler pessoas. Eu consigo ler as atitudes dela, a maneira que ela se comporta. E, claro, e depois eu fiz uma especialização em cima disso, de como eu consigo me adaptar. Às vezes a gente reclama muito, né? Reclama principalmente de quem está muito perto da gente, dos familiares, de amigos, de quem a gente se relaciona. Poxa, tal pessoa poderia mudar. Veja, a gente não tem controle sobre o outro. Quem precisa mudar sou eu. É a minha inteligência de se adaptar ao outro. Vamos falar de negócios? Então, eu estou tentando aqui fechar um orçamento com você. Ou estou tentando fechar um financiamento lá no banco. Se eu tiver uma leitura de quem está sentado na minha frente, se essa pessoa é mais tímida, se ela é mais expansiva, se ela é criteriosa, de que maneira que ela está se comportando no decorrer aí da minha linguagem, da minha negociação, sabendo disso, agindo com inteligência, eu vou me adaptar a ela para que a nossa vida flua dentro do que a gente está construindo ali naquele momento, seja via negócio, seja relacionamento. Então, acho que é um erro nosso do ser humano pensar que o outro precisa mudar, o outro precisa melhorar. É sempre o outro. Mas, se nós agirmos de uma maneira antecipada, eu vejo que as nossas relações elas conseguem ser muito mais conduzidas. Acho que essa é a palavra. Com tanto de maturidade, você consegue conduzir mais as situações que aparecem no nosso cotidiano. E esse gancho que a Drai traz, ele traz para o segundo princípio, que é o princípio da comunicação. Quando você se adapta ao outro, quando você puxa a responsabilidade, né, você é autorresponsável e você vai conversar com outra pessoa, um dos princípios da comunicação é você adequar a sua linguagem à pessoa que você está conversando, ao público que você está conversando. Porque você é o responsável pela sua comunicação, você vai entregar a mensagem. Então, puxa a responsabilidade. Quando a gente fala tanto de marcas quanto de pessoas, né? Mas falando de empresas, quando uma empresa coloca a marca dela num evento, é porque ela quer que essa marca apareça, ela quer comunicar de uma forma adequada. Ninguém vai patrocinar a Copa do Mundo porque acha que, não, mas porque eu gosto da FIFA, a FIFA é legal, né? Mas não precisa pôr minha marca lá. Então, a gente quer atrelar as nossas marcas aonde tem valor. Então, o Cicobi está com a gente. O Cicobi entendeu que esse público tem valor, é um público interessante para nós. Então, nós vamos atrelar a nossa marca, eu vou me comunicar dessa forma. Tem um conto de um rei que ele estava na iminência de uma batalha muito grande, e aí ele chamou 2 comandantes do exército dele, no mesmo momento, e ele falou para os comandantes dele: nós precisamos chamar o maior número de soldados possível, porque essa batalha que vem para nós agora é uma batalha muito desafiadora. Como dividir vocês em 2 linhas para vocês captarem esses soldados, multiplica a força de vocês, eu quero que um vá para um lado e o outro para o outro, e vocês tragam o maior número de pessoas para nós. Um tempo depois, os comandantes voltam para o rei, um dos comandantes com 100 soldados e o outro com 10.000 soldados. E aí o rei passou a mesma mensagem para os 2 comandantes, ele falou a mesma coisa, o que ele precisava no mesmo momento, no mesmo tempo.
Só que o resultado foi diferente, porque a habilidade de comunicação, de conversão dessas pessoas é diferente. Então, trazer essas pessoas, trazer a sua forma de comunicação adequada para você convencer essas pessoas a caminharem com você, é que faz a diferença. Não tenha dúvida. Eu acho que é um papo que a gente até teve um pouquinho antes ali no nosso entrosamento. O falar da gente é que a gente foi acostumado, acho que isso vem muito de criação, que a gente precisou ser sempre muito humilde, né? A gente não podia falar muito de nós, parecia que a gente era exibida, ou esse tipo de coisa, né? Querendo se mostrar para as outras pessoas. Sim. Mas a gente não falando da gente, nós damos a liberdade para que o outro pense o que quiser. Então, veja, quando nós estamos aí falando de empresa, falando de algo que eu presto serviço, falando até mesmo, às vezes, da integridade, porque aqui somos todos julgadores, não conseguimos separar isso, né? Se eu não conto a minha versão da história bem explicado, eu te dou a liberdade para que você tentar juntar o tico e teco ali, para que você junte, às vezes, um quebra-cabeça para entender o que aconteceu, ou para entender por que foi tomada certa decisão. Então, eu vejo que hoje a rede social, ela se tornou... eu acho que ela está em dois viés. Um que é meio que terra de ninguém, e o outro, ela é uma absurda de uma ponte, de uma conexão que hoje você se conecta com muitas pessoas do mundo todo, pessoas afins nos assuntos que a gente né, que é relevante para a gente. E você se torna íntimo daquela pessoa de uma maneira muito natural e muito rápida. Então, se comunicar, principalmente, quando a gente vai e joga isso para a rede social, que hoje é muito mais efetivo, ativo, rápido, contar as coisas que a gente faz, para os caminhos que a gente está escolhendo, as decisões que a gente está tomando, e falando principalmente dos nossos negócios, apresentando não só o negócio, mas também ideias. Eu acho que é extremamente válido. A gente está tornando com que vocês, lá do outro lado da tela, ou aqui também, que seja um momento, acabem nos observando e nos analisando e tomando conclusões com que eu estou mostrando para vocês sobre mim, né? Então, a rede social ela também traz isso de uma maneira muito, muito efetiva. Agora, falar com clareza, né? De forma adequada. Eu acho que é um dos princípios assim que vai potencializar a comunicação. E eu acho que uma outra coisa, nos dias de hoje, quando a rede social deu um boom, eu falo de rede social porque eu acho que lá a gente consegue... o real, é democrático. O real nos dias de hoje ele está menor do que a rede social que está na palma da sua mão diariamente. A gente conseguiu sustentar algumas máscaras lá, vamos falar do Instagram, do Facebook, lá no comecinho. A gente conseguiu, dentro de uma comunicação, por um tempo sustentar máscaras. Deixa eu mostrar quem que eu sou, o melhor de mim, e ainda a gente consegue ter muito disso. Mas a gente consegue também perceber uma tendência de comunicação que é expor, hoje em dia, com transparência e muita verdade. A gente tem uma premissa dentro da comunicação, né? Penso que até mesmo dentro dos escritórios, que o real ele precisa ir para o virtual. Se você mostra uma pessoa aqui no real de uma maneira e no virtual de outra, quando eles se encontram, existe uma quebra ou uma cola. Então, a importância de ser realmente transparente, verdadeiro, se comunicar com originalidade, com espontaneidade, eu vejo que hoje é a base e é muito essencial para que você não perca essa conexão que hoje é muito importante para que você se consolide dentro da tua verdade. Que não basta mais você somente falar, você precisa sustentar e lá sustentar o que você disse e aplicar aquilo na vida real também.
Então, eu vejo que a comunicação hoje, ela não precisa somente você verbalizar. Sim. Mas você precisa sustentar lá fora, lá dentro. Em todos os ambientes. Em todos os ambientes no qual você está circulando. Sim. Com as pessoas que você está convivendo, né? Tem mais alguém de comunicação aqui? Tem a Carol. Tem a Carol que está aqui, a Nelly. Tem mais alguém de comunicação? Gente, se vocês discordarem, por favor, digam, ó, eu acho que é diferente, porque faz sentido. Ontem a Dai me falou uma frase que eu achei muito legal, ela disse assim, Paty, quando a gente se encontra para trocar ideias, eu sempre saio fortalecida, porque eu levo um pedacinho de você e eu sei que eu deixei um pedacinho de mim também. Então, assim, deixem um pedacinho de vocês também, que a gente precisa sair fortalecida. Para a gente entender se vocês pensam da mesma forma ou se vocês pensam de forma diversa, a gente está aqui para aprender também, né? Com certeza. E aí, dando, então, continuidade, por favor, interrompam. A gente resolveu trazer a Dai porque eu ia conversar sozinha a noite inteira aqui, assim a Dai me interrompe, então. Quando a gente dá sequência nessa linha de raciocínio, a gente fala, então, de visibilidade, a gente fala de comunicação, a gente vem para um terceiro ponto, que é frequência. Não adianta a gente falar uma vez só na vida e sumir. Eu brinco, né, que todas vocês acreditam que o Papai Noel usa roupa vermelha por causa da Coca-Cola. Porque faz 100 anos que a Coca-Cola bate todo final de ano, de formas diversas, conforme a evolução das comunicações, no bom velhinho, aquele senhorzinho de barba branca, roupa vermelha, no final de ano, faça chuva, faça sol, faça neve, um calor de rachar, é o velhinho de roupa vermelha. Então, a gente acredita no Papai Noel de roupa vermelha porque faz 100 anos que a Coca repete essa história para nós. Nos fizeram acreditar, né? Poeticamente, né? E assim, isso só demonstra que a gente precisa repetir nossa mensagem. As pessoas não estão prestando atenção necessariamente diretamente na gente o tempo todo. A gente precisa dividir a atenção. As redes sociais que a Dai trouxe aqui para nós são segundos, é medido a cada 3 segundos. Você muda de atenção, você está num outro tópico, você já está conversando de um assunto diferente. Então, se você não repete a tua mensagem e você não fala ela de diversas formas, você não comunica ela com outros discursos, as pessoas não vão lembrar da gente. Eu tenho um defeito, que é não lembrar muito o nome das pessoas. Eu não lembro o nome das pessoas com muita facilidade. Eu faço esse exercício. Eu já fui orientada pela sábia minha filha de 21 anos, dizendo assim, mãe, não chama pelo nome. Fala, oi, tudo bem? Pronto, acabou. Não precisa continuar, né? Mas eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Um querido, não sei se vocês conhecem o senhor Ulisses, ele faleceu, ele tinha um restaurante lá no Hotel Freiburgo. A minha vida inteira eu chamei ele de Cláudio. A vida inteira. Juro para vocês. Mais ou menos um mês antes dele falecer, ele me chamou, ele falou assim, viu, deixa eu te contar uma coisa, querida. Meu nome é Ulisses. Mas ele nunca repetiu isso para mim, e eu repeti a vida inteira chamando ele de Cláudio todas as vezes. Então, para mim, o nome dele era Cláudio. Essa repetição é importante, porque a gente precisa, pela nossa boca, fazer com que as pessoas saibam quem a gente é. A frequência é muito importante. Ninguém tem obrigação de saber da gente o tempo todo. As pessoas ficam confusas quando eu saio com a minha família não me chama de Patrícia nem de Pati. Eu tô lá no meio de um lugar e todo mundo, Tati, Tati. Oi? Quem é essa pessoa, né? Da onde que saiu essa pessoa? E me chamam dentro de casa, eu sou a Tati. Então, assim, repetir as informações, como a gente quer ser conhecido, a frequência disso é muito importante. E isso é uma dificuldade, né, Dai? Muito, inclusive para mim. Você é professora em comunicação, em rede social, eu já sou um pouquinho mais discreta. Eu realmente, né, me exponho de uma maneira um pouco menos frequente, mas não nego o convite. Minha sogra que sempre diz, mas tu gosta de se exibir, né? Eu falei, vamos lá, né? Eu acho que a gente vai, quando a gente se coloca na posição de se expor,
Não é fácil estar aqui na frente, né? Porque o olhar de vocês parece que é sempre, ai, tá me analisando, né? Mas sempre a gente sai daqui melhor do que chegou. E vai me trazer coragem para um próximo momento, para um próximo estar na frente, para pegar o microfone na mão mais uma vez. Sim. E claro que também faz com que a gente se sinta lisonjeada de estar aqui compartilhando, né, nossa visão de mundo. Sim. Acho que a gente não chega nem a ser conhecimento, a nossa visão de mundo sobre a vida e sobre as questões. A rede social, voltando um pouquinho, né, nessa exposição, nessa frequência, eu gosto de me tornar, de só expor o que é realmente mais relevante. Eu passo um pouco essa peneira. Mas eu tento me introduzir no social e não só na rede. Então, eu busco estar presente, né? Nossas companheiras aqui dentro da CIAV, que é o nosso núcleo em Videira. A gente faz ações, a gente busca essa conexão com a universidade, dentro das empresas. Então, a gente busca estar realmente ativa para que a gente se alimente. Se alimente desta rede, de nos fazermos conhecidas, de que a nossa voz chegue até elas, né, essas pessoas, e que a gente possa realmente mudar um pouquinho, seja essa semente que você falou, mudar essa visão dela. Opa, fulana disse tal coisa aquela noite que, olha, me deu start aqui em algum momento, então já serviu. Sim. Então, eu vejo que a gente criar esses campos de relacionamento que está voltando, mas que passou um período de muita baixa, faz com que vocês lembrem de mim, eu posso lembrar de vocês, a gente pode gerar negócio, é como se a gente se retroalimentasse. Sim. Né? E quando a gente fala de frequência, a gente, obviamente, precisa respeitar muito o posicionamento do outro, né? Como que o outro entende? Eu quero me expor demais, eu quero expor a minha marca demais. E quando a gente fala de estratégia de marca, a repetição do conteúdo ou da qualidade ou da característica é um entrave, tá? As pessoas não gostam. Ah, mas eu vou falar disso de novo? Mas a minha marca vai bater nisso de novo? E aí Só que a nossa audição, ela tem uma questão que você não escuta a mesma informação da mesma forma. Exato. Então, eu posso falar hoje de uma maneira, amanhã eu posso estar falando sobre o mesmo assunto, mas assim, mudei um pouquinho, foi aonde despertou e que ela ouviu o que eu estava querendo dizer, Exato. Né? E recebeu uma mensagem. Exato. Então, a repetição, ela serve muito para que você chegue através das pessoas com a mesma linguagem, só que de diferentes formas de ser absorvido. Exato. E aí eu tenho dentro do escritório eu tenho uma alegria, que tem uma marca que eu sou sócia, né, que é a Belograno. Aí na Belograno eu consigo repetir os conteúdos, repetir de outras formas para mostrar que dá resultado, para contar. A primeira vez que a gente conta do mel, eu vi a Moni ali agora, tudo bem? Não tinha te visto ainda. A primeira vez que a gente fala do mel, a gente fala de um jeito. A segunda vez que a gente vai falar do mel, a gente fala a mesma mensagem com uma outra palavra. Depois de um outro formato. Porque as pessoas não vão absorver da primeira vez. Da primeira vez, ela assim, é um mel. Ok, todos os meles são iguais, né? Aí depois eu vou pensar, não, qual é a diferença que tem aqui? Aí depois a terceira característica, agora eu começo a entender que tem alguma coisa diferente que não é normal, não é igual aos outros. Existe mel diferente? E aí quando você vai repetindo essa informação, você vai contando essa informação, as pessoas começam a observar isso de uma forma diferente e prestar atenção a detalhes que a gente não prestava atenção. Outro exemplo é da corrida. A gente vê todo mundo correndo, né? Coisa linda, a gente está sendo contaminado por isso, né? Eu tenho muita vontade ainda, né? Mas ela ainda está guardada na gaveta. Tô louca que alguém me pegue pela mão e me leve. Nossa, quero muito que alguém me pegue. A corrida é uma coisa muito legal. A gente vê todo mundo correndo, praticando atividade, mas de repente você começa a se conectar com coisas que você não percebia. Por exemplo, eu sempre achei que smartwatch era tudo igual, né? Todo mundo usa mesmo smartwatch, todo mundo vai correr, publica no Strava e tal, publica nas redes sociais e tá igual.
Eu descobri agora há pouco que tem um tal de Garmin, que não é o Apple Watch, que quem corre gosta do Garmin, né? E aí, agora eu vejo todo mundo de Garmin, e é uma coisa que eu não enxergava Até antes. eu que não corro gosto do Garmin. É a repetição da mensagem, é a frequência, é a repetição. E aí a gente vai para o quarto princípio disso, que é o contexto. Então, eu não estou inserida no contexto da corrida. Então, eu não conheço aquele ambiente da corrida. Mas quem está inserido no contexto entende que o Garmin, eu também não, que o Garmin é uma marca muito legal e ela é muito mais eficiente, pelo que eu andei lendo e estudando e tentando entender, do que os outros medidores de resultado, né? Então, é um contexto onde as pessoas entendem isso. Agora, se vocês dessem para mim um Garmin 2, 3 semanas atrás, de verdade, faz pouquíssimo tempo que eu conheço ele, eu ia olhar e dizer assim, nossa, que relógio esquisito, né? Porque não é o meu contexto. Eu não ia achar que aquilo é interessante. Eu ia dizer assim, nossa, que coisa mais estranha. Tem uma outra história, eu gosto de muitas histórias porque eu acho que contextualiza bem o que a gente quer contar. Um experimento social. Está em todas as redes sociais, provavelmente vocês já viram. Mas a Rolex, no Brasil, ela fez um experimento social que ela levou um relógio dela para um camelô. Colocou o relógio num camelô. E aí ela começou a oferecer aquele relógio por valores exorbitantes. Se eu não me engano, aquele especificamente era 65 mil reais. E aí, aquele relógio de 65 mil reais num camelô, o camelô apresentava para as pessoas o relógio e as pessoas davam risada, né? Você tá louco, né? Não vale 65 mil numa banca de camelô. E aí ele passou o dia oferecendo aquele relógio e ele foi baixando o preço, ele foi baixando o preço, ele foi baixando o preço. Só que ele, ainda baixando o preço, era um relógio que ele estava oferecendo por 20 mil reais e as pessoas diziam para ele, não faz sentido, é relógio falso, isso aqui é falso. Se você é uma joia, se você tem qualidades, se você sabe do teu valor, mas você está no lugar errado, as pessoas não vão enxergar valor em você. Aí isso acontece muito, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento de você estar num ambiente o qual talvez você não era valorizado e você... Eu gosto de dizer assim que em alguns lugares... Você já passou por isso? Já, todos, acho, né? Em alguns lugares a gente está presente e a gente não tem valor nenhum. Então a gente não é nada naquele lugar, mas às vezes a gente só muda de direção e a gente passa a ser tudo na vida do outro. E o quanto isso faz a gente perceber que a gente fica insistindo, buscando aprovação, buscando que as pessoas comprem nossas ideias, né? Buscando que a gente seja aceita. E o quanto a gente se apequena tá ali para poder caber naquele espaço, para poder caber naquela... Não queria nem falar crítica, mas naquele ambiente, eu acho, né? Caber naquele ambiente para ser aceito. E às vezes a gente só muda de lugar e a gente vai para um lugar muito perto que as pessoas acabam nos valorizando, nos enxergando com outros olhos. E eu tenho assim uma história que, né, íntima, que na adolescência eu me recordo muito assim que eu tinha 2 amigas, tenho até hoje, porque elas são amigas da vida, e elas são lindas, 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 a Cris e a Fê. E eu já contei essa história em outro momento, né, Lari? A Lari já sabe. E eu era o bichinho feio das 3. Então, na adolescência, o meu comportamento era sempre andar de moletom, toda descabelada. E quando os meninos, assim, nas festas, né? Ai, tá vindo, tá vindo. Meu Deus, aquele frio na barriga, aquela coisa assim, tá vindo falar comigo. Ah, mas eles não vinham falar comigo, eles vinham para pedir da amiga. E aí eu fui me descobrindo, né, dentro até mesmo assim, dentro voltando um pouquinho para a comunicação, que eu fui me descobrindo que talvez eu não seria a escolhida. Uhum. Eu não estaria na lista das escolhidas. E foi ali que eu me ressignifiquei na adolescência, e eu tive adolescência 18, 19, 20 anos, e eu fui criando uma rede de amigos
muito forte. E então, eu acho que isso trouxe uma base para mim muito forte da importância de como o relacionamento e ter amigos e ser querida pelos outros, ser benquista pelos outros, me fortaleceu muito. Então, lá na frente, eu fui percebendo que ouro foi aquilo que aconteceu na minha vida. Então, o quanto dores, às vezes, lá na adolescência, nos fortifica para momentos muito especiais lá na frente. Sim. Quando a gente começou a falar de contexto aqui, bastante gente começou a seguir, falar alguma coisa com a amiga. A gente se identifica, né? Não tem em algum momento na vida a gente se colocou num lugar em que as pessoas nem olhavam pra gente, né? Não... Muito, muito. Só que aí depois, hoje, até hoje, né? A minha filha diz assim, ai, estamos entrando no mercado, ai mãe, quantas pessoas hoje você vai dar oi, né? Então a gente vai criando ramificações de amizade, de pessoas nos conhecendo, de talvez sermos referências ou espelhos para algumas pessoas em determinados momentos. Sim. Só que isso lá atrás, enquanto a gente está vivendo o processo, a gente não percebe. Sim. E a gente vai percebendo ali, logo depois que a vida passa. E a maturidade vem vindo e você vai olhando para as coisas as quais você passou e você vai se identificando, opa, eu já passei por isso antes. Então eu posso fazer diferente agora. Eu posso tomar determinada atitude baseada no que já passou comigo, o que já se passou comigo. Uma escolha, né? Inteligente, exato. É uma escolha inteligente. Eu acho assim, eu acredito que a vida, ela é um subir de escadas. Sim. Então, tu dá um passo, você observa, você olha um pouco para trás, vê o que aconteceu, você vai dando outros passos e você vai fazendo escolhas. E quando a gente faz assim a respeito, né, vamos voltar um pouquinho para o profissional, voltando para escolhas inteligentes que a gente vai tomando, eu sempre fui percebendo que eu tinha uma afinidade maior com pessoas. Então, o que deixar na vida do outro através do meu trabalho sempre foi um significado, ou a gente pode usar a palavra propósito, que está muito em voga hoje, foi algo sempre muito latente dentro de mim. Então, o meu trabalho, para mim, ele sempre foi um canal do que eu poderia deixar no outro. Porque as pessoas, o impacto, ver o outro feliz, ou ver o outro realizado, e ver que o meu trabalho possibilitou isso para ele, sempre foi algo muito, muito importante para minha satisfação pessoal. Aí sim que eu via que realmente o meu trabalho fazia sentido. E não só o trabalhar por ter uma profissão, por ter tudo isso, né? Então, essa situação de contexto, a gente percebe também que tem muita coisa nas empresas tradicionais. Vamos para as empresas tradicionais, grandes empresas, em que você tem valor em função da posição que você ocupa. Uhum. Isso é muito verdade. E eu não falo isso da boca para fora ou porque a gente lê isso em algum lugar. A partir do momento em que eu decidi que eu não seria mais Tirol e que eu seria a Patrícia e eu teria a minha empresa, e eu fundaria a minha empresa e eu faria travaria essa batalha, eu deixei de ter valor para muita gente. Uhum. E que eu achava que o contexto estava correto. Eu achava que eu estava arrasando, né? Em função do cargo, da função que eu tinha o respeito e o olhar de muitas pessoas. Mas como a Day falou, a vida é uma escada. A gente vai aprendendo situações. Então, a gente aprende a diferenciar também. Se está adequado, se não está adequado. A dar a importância na mesma proporção em que a gente tem a importância daquele lugar. E a gente estar em lugares em que a gente escolhe estar nesses lugares para a gente trocar ideia de valor, para a gente perceber que faz sentido conversar sobre isso, para depois a gente gerar negócios, porque nós temos muita capacidade de geração de negócio. A gente só não fala diretamente sobre isso. A gente não fala sobre... A não ser o Cicobi. O treinamento é impressionante. Todo mundo deveria ter os treinamentos. É verdade, esses treinamentos que a gente tem, porque a capacidade de pegar ganchos para falar de negócios, ela é muito grande. E a gente deveria desenvolver isso no dia a dia. Porque, afinal de contas, a gente tem que prestigiar quem está perto. E prestigiar quem está perto, eu não falo necessariamente só de estar dentro da própria cidade, mas de quem está próximo. A Day está em Videira, a Paty está em Fraiburgo,
mas a gente está próxima, a gente confia, a gente gera negócios porque uma confia na outra. Então, essa escolha do contexto, é difícil de perceber quando a gente está inserido no contexto, se está adequado ou não. Mas tem uma palavrinha bem curtinha que entrega isso para a gente, se a gente tiver um pouco de consciência, que é ego. Se mexeu com o meu ego é perigoso. É um caminho que não é tão confiável, porque aí eu estou trabalhando com alguma situação que está querendo massagear o que não me conhece profundamente. Então, lá dentro da empresa, a gente tem um combinado entre todos os funcionários. A gente fala sobre transparência radical e verdades radicais. O que não quer dizer que a gente é mal educado uns com os outros dentro da empresa, mas que a gente fala a verdade, de verdade, o tempo todo. Então, Paty, não gostei dessa situação, não faz sentido. Ai, tal pessoa falou isso. A ponto, gente, bem, assim, de verdade, da gente já demitir alguns clientes em função do tratamento com a equipe e não comigo, sabe? Porque essa verdade, essa transparência radical, ela contextualiza a gente, ela coloca a gente num contexto de time e de dizer assim, ó, a gente está aqui e a gente pode confiar uns nos outros. O que essa informação traz é de verdade. Então, e isso é com todo o time, com o pessoal lá de Santarém, com o pessoal lá de Belém, quando a gente reúne todas as donos para fazer as reuniões mensais, é transparente e radical a pessoa poder se sentir à vontade de colocar o que a gente precisa conversar a respeito disso com toda a franqueza e que isso vai ser tratado com o máximo de respeito, porque nós somos uma empresa pequena. E aí a gente não tem canal de ouvidoria, a gente não tem canal de ética ou de cuidado. A gente tem que se tratar bem entre a gente mesmo e poder conversar entre a gente. E isso contextualiza toda a nossa equipe dentro de uma atmosfera que todo mundo se sente prestigiado, respeitado, que faz sentido, para a gente também poder fazer isso com os nossos clientes. Então, vocês vejam que é um caminhar, né? A gente falou sobre visibilidade, daí a gente falou sobre comunicação, aí a gente falou sobre frequência de comunicação, aí a gente falou sobre contexto, sobre contextualizar as palavras. A frequência eu já falei, não, né? Frequência já. Né? Vamos pegar para a cola, então? Contexto, frequência, comunicação, visibilidade, exato. Então, você consegue entender que tem um caminho que você consegue percorrer se a gente for de verdade, aquela primeira fala que você trouxe, Dai. Se a gente é de verdade num lugar, a gente precisa ser em todos os lugares, porque em algum momento a gente vai se encontrar. Totalmente. A gente não consegue se desvincular o pessoal do profissional. Não. É uma sequência. E quando a gente joga isso para a carreira, penso que aqui muitas de nós que estão aí no mercado de trabalho, já passaram pela maternidade, tem família, tem tudo isso, a gente não consegue abraçar o mundo. Então, horas a gente consegue avançar, horas a gente precisa recuar, horas a gente precisa... A gente está sempre equilibrando os pratos, e não é de equilíbrio, é de dançar mesmo, né? De dançar a música para conseguir, às vezes, abraçar o que a gente quer logo ali na frente. Lá em casa, assim, a gente tem um combinado familiar que o que é importante para um é importante para todos. Então, a gente sempre pensa assim, o Marcos às vezes precisa fazer um curso, então ele vai, fica um de retaguarda. Agora é minha vez. Olha, eu gostaria de dar um passo logo ali na frente. Me apoia? Me apoio. E ainda tem a Lolo, a gente tem uma filha de 10 anos. Ela também faz parte desse combinado. Então, a gente sabe que para ela tem um dia da semana que é importante sorvete. Sair, tomar um sorvete, sair, dar uma voltinha. Tem as lojas chinesinhas lá em Videira, ela gosta de ir. Então, quando às vezes a gente está cansado ou tem compromisso, a gente para e pensa, opa, o que é importante para um é importante para todos. Então, a gente larga e se doa para a gente conseguir fazer esse equilíbrio do profissional com o pessoal. Porque eu vejo assim que nós, mulheres, a gente tenta avançar na profissão. Nem sempre a gente consegue, porque sempre existe uma culpa dentro de nós que faz com que a gente... mas não só a culpa, mas eu acho que também são valores de cuidado, valores familiares, que fazem sempre que a gente cuide do ninho que a gente está
esse ninho prospera muito mais do que a gente lá fora, se ele estiver aqui, estiver legal. Então a gente vai fazendo esse equilíbrio, né? Que é entre avançar e renunciar, avançar e renunciar. Então a gente está sempre, eu penso que a gente está vivendo sempre pequenos ciclos. E esses pequenos ciclos, eles se encaixam também nessa subida da escada. Deixa eu ir um pouquinho de cada vez. Eu não consigo avançar muitas vezes na minha empresa, estudar junto, estudar fora, cuidar da família, aumentar a empresa e fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, vamos passo a passo. Sim. Um pouquinho de cada vez, para que, principalmente, né, quem aí tem família já estruturada, a família não fique desassistida. Acho que essa é uma preocupação muito do feminino, né? A gente foi muito criado pelas nossas mães, talvez a grande maioria das nossas mães foram mães que ficaram em casa ainda, e nós somos a geração que vai para fora, que busca, que colabora com juntar os salários, juntar o montante para que a gente, né, prospere. Mas eu penso que está aí o grande trunfo do tentar equilibrar. Mas esse tentar equilibrar, ele não eu acho que ele foge de ser poético, tá? Sim, concordo. Ele tá assim, ó, servir o almoço, correr, levar para a escola, 1h30 tá no trabalho, a vida muito acelerada nos últimos tempos. A Dai trouxe o gancho da mãe, né? Ela disse, muitas de nós tiveram as mães que ficaram em casa e que a nossa geração trabalha, né? A minha mãe trabalhou, mais que meu pai. Apesar das pessoas acharem que é o contrário. Eu não tenho dúvidas, porque eu vivi com a minha mãe, né, a vida inteira. O meu exemplo de trabalho, e esses dias a gente conversava sobre isso. Sobre o volume de trabalho que a minha mãe produziu durante a vida, né? E que daí a gente começa a entender os exemplos que a gente tem, para onde que a gente quer ir, quais a gente quer levar como um aprendizado, mas quais a gente não quer repetir. E aí evoluindo nesse sentido, porque cada uma de nós, quando a gente pensa nas nossas famílias, nas nossas escolhas, nas nossas profissões, cada um teve um desafio diferente. Eu escolhi me divorciar quando a minha filha tinha 4 anos de idade. E ainda bem que eu tinha minha mãe muito próxima, porque foi a filha de um lado, a mala da filha do outro, e mãe, tem casa para mim? Porque eu não tinha para onde ir. Voltei para casa da minha mãe. E é esse suporte que eu tive, que eu consegui reconstruir e fazer tudo que a gente construiu ao longo da vida. Então, assim... E talvez foi tudo isso que te traz também essa... Porque eu vejo em você uma sede tão grande da vida em movimento. Sim. Eu te vejo assim, né? Você está aqui, às 8 da manhã está aqui, de repente está em Campos Novos, de repente volta e está no Rotary. Você está sempre em movimento. Então, eu acho que assim, tudo que somos hoje veio sendo consequência de algum lugar que passamos. Sim. Né? E eu acho que eu vejo muito isso em você, assim, esse teu movimento de sede de vida. E aí a gente entra no 6º e último tópico do que a gente classificou como caminhos seguros para escolhas inteligentes, que é a renúncia. Né? Quais renúncias a gente teve que fazer, que a gente tem que fazer durante a vida, durante o nosso trajeto, para a gente chegar onde a gente quer chegar ou até onde a gente já chegou. E eu não falo de renúncia, daquela renúncia fácil, de dizer assim, agora eu tenho 2 taças, né, vinho branco e vinho tinto, né? Se eu escolhi tomar o branco, eu renunciei ao tinto e aí eu esqueço o tinto. Essa é uma renúncia fácil. Mas qual é aquela renúncia que eu sei que eu tenho que fazer e eu adio, e eu não faço, e eu carrego, e essa renúncia vai tomando uma proporção grande, uma proporção muito grande, e de repente ela fica muito pesada para a gente carregar sozinho, e daí se a gente não renuncia porque a gente quer, a gente vai ter que renunciar porque a vida vai fazer a gente renunciar, né? Então, e no meu ponto de vista, Dai, eu acho que a renúncia mais difícil que a gente faz é a renúncia de levar algumas pessoas com a gente. Sim. Não a gente dá? sempre quer salvar alguém, né? Não é? Eu acho que ele vem muito a casar com tudo aquilo que a gente falou. Ambientes onde a gente está, ambientes que a gente aceita, ambientes o qual nos potencializam, ambientes o qual a gente quer salvar pessoas que estão junto com a gente.
Mas uma das coisas que a gente conversou muito, né, Paty, foi enquanto eu cresço, quem eu preciso deixar para trás? Então, às vezes, eu preciso deixar uma amiga que não está na mesma sintonia que a gente, que não quer crescer, que não está com vontade de crescer, e ela vai lá e diz assim, para quê? Não precisa. Mas dentro de você precisa, mas dentro dela não. Então, você recebe uns baldes de água fria no meio do percurso. Né? Ah, por que trabalhar fora? Por que estudar mais? Para que isso? O porquê daquilo? Mas essa é uma, como eu já estava até te falando, né? Eu vejo você com muita sede e cada uma de nós tem uma sede interna. E quantas pessoas a gente precisa deixar para poder ir, abrir esse espaço para poder seguir? Às vezes é até gente da própria família. Sim. E isso nos bloqueia. Eu vejo que, eu vou falar por mim, isso me bloqueou muito em algum momento. É claro que vem vindo uma maturidade e você vem percebendo. Eu não posso ter tudo que eu quero de uma vez só, mas em pouquinho eu vou. Hoje eu vou fazer um curso, eu vou evoluir. Ou amanhã eu vou fazer uma especialização. Depois eu vou dar tal passo. Não que isso seja planejado. Eu acho que as situações vão vindo na vida e a gente vai passando a peneira e a gente vai agarrando um, soltando o outro para poder seguir. Mas o que pulsa dentro, eu acho que é o maior que diferencia tudo isso. É o do estar acomodado e o decidir caminhar. Se colocar em movimento. Se colocar em movimento. Porque quando você se coloca em movimento, a vida vem de encontro. Ela vem te trazendo presentes. E eu acho que, assim, quando eu olho para a minha vida, eu me sinto muito abençoada por tudo que eu recebi. Até eu te falo, assim, né? Eu me emociono muito, assim, porque eu venho de uma família que não me possibilitou muitas coisas, né? Ou estudar fora, tive que trabalhar desde sempre para pagar a faculdade e para ralar realmente para chegar em lugares que eu nem imaginava que eu chegaria, né? E quando eu te falei até hoje à tarde, assim, quando eu me inscrevi para estar em Harvard, né, que é uma universidade que é referência no mundo todo, quando que lá atrás eu imaginei que eu fosse chegar, eu na minha numa humilde visão de mundo mesmo, e de repente as coisas aconteceram. Eu acho que tem algo dentro de mim também que eu converso muito com Deus, muito. Eu converso de verdade. A gente vinha falando na estrada disso, o quanto Deus vem trazendo assim respostas e calor no coração da gente para que nos mande sinais, nos coloque a lugares bons e que tire da gente o que não está legal, né? E que nos potencialize. Então, eu sei que foi Deus, mas eu prefiro dizer que assim eu posso me sentir de muita sorte. Quando a gente finaliza falando das renúncias que são necessárias para a vida da gente, eu lembro que entre os meus 28 e 30 e poucos anos, eu ficava pensando que a minha vida não era muito legal. Eu disse, mas o que eu vivi, né? Eu nunca viajei, eu nunca fiz tal coisa, eu já tinha feito 2 faculdades com essa idade. E aí eu ficava, mas a minha vida não é muito legal. Já tinha tido a Letícia, porque a Letícia nasceu quando eu tinha 26 anos. E aí eu conheci uma pessoa que ela me mostrou que eu não sabia contar a minha história. Ela disse, Paty, você não sabe contar a tua história. Se você fala da tua vida, se você fala de momentos que você viveu, das renúncias que você fez, na verdade é só olhar para trás e saber contar a tua história, contextualizar a tua história, que você vai ver que você vive muito, você faz escolhas diárias, você só não está trazendo para o consciente isso. E aí eu comecei a pensar na minha vida, né? Naquela época eu dizia assim, mas eu nunca viajei muito. E aí eu lembrei que eu conheci o Rio São Francisco. E aí o Rio São Francisco, na época que eu ia na faculdade, na escola, que eu estudei aqui no Gonçalves Dias, eu gostava muito de estudar, eu gostava muito de geografia, eu achava muito legal o Rio São Francisco, e estudava e olhava aquilo nos livros e tal. E de repente eu me toquei, gente, eu estudei isso, e eu fui para o Rio São Francisco e eu não soube contar essa história. Eu não soube falar sobre isso.
Eu renunciei a contar a minha história porque eu estava vivendo uma situação que aquela situação específica não era legal. Então, naquele momento, eu resolvi mudar e começar a contar as histórias da minha vida e a trazer pessoas, encorajar as pessoas a contarem as histórias e aparecerem. As redes sociais facilitaram isso. Mas aí eu consegui entender essas escolhas inteligentes e intencionais que a gente faz ao longo da vida como essa escada desses princípios que a gente classificou para fazer para vocês. Dizendo que daqui a gente tem que sair com alguma coisa mais leve, renunciar a alguma coisa para escolher um caminho novo e para a gente começar a prosperar melhor e a ser mais feliz nesse meio que a gente está, sem a gente precisar de outras coisas que não estão ao nosso alcance nesse momento. E se vocês não quiserem contar mais nenhuma história, a gente finaliza assim, agradecendo o ouvido e a paciência de todas vocês por nos ouvirem e chamando o Cicobi porque ele tem mais uma surpresa para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Dara. Obrigada eu. Obrigada. Gente, gosta de